Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2024, do dia 31 de outubro, e o título é Expectativa, use com moderação. Esse texto se destina aos que se encontram na busca do despertar. Na verdade, não somente a eles, mas principalmente a eles. Desde o início dessa jornada e de todas as descobertas e desdobramentos, muitos esperam por um evento que levaria o mundo a um novo patamar e uma nova era. Muitas mensagens nos foram passadas de forma um tanto enigmática, bem como vivenciamos situações que nos levaram ao isolamento e à compreensão do verdadeiro significado de solitude. Hoje estamos em meio ao processo de transição que se desenrola de forma acelerada. Contudo, muitos vivem em um estado de espera, aguardando um grandioso evento que sinalizaria de forma objetiva o final da transição. Tudo o que nos foi revelado está sendo exposto diariamente. O plano segue o roteiro de forma perfeita. Infelizmente, muitos não estão percebendo tamanha evolução, uma vez que criaram para si expectativas que talvez não correspondam ao planejado. E, envolvidos e inebriados por elas, pausam sua caminhada à espera de algo extraordinário, deixando de perceber os avanços que acontecem paulatinamente. Muito se falou em não ser do mundo, embora estejamos nele. Não pertencemos à Matrix, mas ainda estamos no jogo. Os momentos de isolamento foram necessários para que encontrássemos nosso eu verdadeiro e o assumíssemos com confiança e resiliência. Fortalecidos, retomamos nossa vida, nossos afazeres e convivências. Hoje sabemos a importância de viver o presente, trazendo na bagagem a sabedoria adquirida. Cada dia nos traz oportunidades de aprender e ensinar. Nossas energias já transcenderam a rede de intrigas da terceira dimensão, mas nosso trabalho ainda é necessário exatamente nela. Para que possamos cumprir nossa missão, devemos manter o foco e deixar que tudo flua como deve ser e no devido tempo. Abstrair-se em possibilidades que estão além de nosso controle e capacidade nos distrai e desvia do trajeto. Portanto, embora tenhamos a esperança e confiança de que o que tanto almejamos aconteça o mais breve possível, nesse momento precisamos viver o que temos para o presente. Nossos princípios e valores nos manterão firmes no caminho, vivendo com intensidade cada dia e construindo a jornada passo a passo. Expectativas positivas são muito válidas, desde que não ocupem a maior parte de nossas vidas, pois dessa forma nos estagnam e impedem o prosseguir. Assim sendo, para que se tornem um estímulo, um incentivo para persistir, devemos usar com muita, mas muita moderação. Então vamos lá. Bom, esse texto é meio que assim uma sequência, né, do texto da semana passada, que é aquele do saca-rolha, né? Que fala justamente da gente não ficar esperando por acontecimentos para que a gente faça o que a gente tem para fazer, que a gente realize o que a gente veio para realizar. E desde essa caminhada, né, de muitos aí no despertar, e a gente escuta falar de muita coisa, de evento, né, de EBS, de Sara, Gessara, então, e as pessoas ficam na expectativa de que essas coisas aconteçam. E a gente nem sabe se muitas delas ainda precisarão acontecer. Né? Muita coisa pode ter mudado aí nas linhas de tempo, de acordo com o que foi acontecendo, né? Nessa evolução dos fatos, das exposições, do que está sendo aí mostrado, e inclusive talvez até o que se previa antigamente da quantidade de pessoas que fariam a transição, talvez até esse número tenha mudado. Eu acredito que hoje ele é maior do que se esperava a princípio.
porque eu entendo que muitas possibilidades estão sendo dadas às pessoas e que são, como eu chamo de despertáveis. Elas têm a possibilidade, elas têm os pilares necessários, né? São pessoas que são boas, que são benevolentes, que têm respeito, que têm amor pelo próximo, são pessoas caridosas, de bom caráter, bons valores, só estão sendo manipuladas e por isso se encontram perdidas aí ainda dentro desse teatro de marionetes aí ainda não conseguiram cortar as cordinhas que as mantêm presas ali, iludidas e distraídas dentro da Matrix. Então, mas eu vejo que muita gente que teve acesso a essas informações fica esperando um grande acontecimento, um grande evento, a grande tela azul, e as coisas, pelo que eu tenho observado, estão acontecendo paulatinamente. Então, o processo tem sido bem gradativo, bem mais suave, acho que do que esperávamos que fosse. Ainda bem. E então, eu acho que a gente não pode deixar de fazer o que a gente precisa fazer, de viver a nossa vida aqui dentro da nossa realidade 3D, fazendo as coisas que a gente precisa para viver aqui dentro do padrão exigido aqui ainda. Nós não estamos ainda num planeta já de outra frequência. Embora muitos estejam acessando as outras frequências, as frequências mais elevadas, a nossa vida está acontecendo aqui numa realidade 3D. E é aqui que a gente tem que fazer o que a gente veio para fazer. E não estamos aqui por acaso. Se nós não fôssemos mais necessários aqui, já teríamos deixado esse plano, já estaríamos talvez nos preparando para a nova realidade. Não que aqui não seja, nós estamos aqui nos preparando para uma nova realidade, uma nova era, uma nova energia, uma nova frequência. Mas estamos aqui porque ainda temos trabalhos a fazer. E é por isso que estamos passando por essa transição aqui. E então, assim, eu vejo que muita gente fica aí muito focado naquela coisa de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que evento, e que esperando muito que algo aconteça, que tenha um salvador. Honestamente eu não acredito que exista essa coisa que venha de fora. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Como eu escrevi num texto, nós somos aqueles pelos quais nós esperávamos. Hoje a gente tem essa consciência. Então, o passado tem que ficar no passado. O passado é importante, faz parte da nossa história, através dele que a gente foi construindo quem nós somos hoje. Mas o que fica são os aprendizados. Se você tiver que revisitar o passado, é só para dar aquela espiadinha nas lições, reforçar os aprendizados, mas não para reviver sentimentos e sofrimentos e nada disso, porque aquelas experiências hoje já não fazem mais sentido. A única coisa que faz sentido é o que a gente aprendeu com elas. E elas já foram, elas já não fazem parte. Elas estão na nossa história, na construção de quem nós somos hoje, mas a gente não precisa vivenciar mais. O sentido dela, o propósito delas, a gente já vivenciou, a gente já absorveu o que tinha para absorver. Então, o foco é no presente. Porque o futuro é incerto, a gente não sabe. Mas é justamente no presente, com as nossas escolhas, é que a gente vai construindo o que vai acontecer amanhã. Então, é em cada minuto do nosso presente que a gente está construindo e projetando o que vai acontecer no nosso futuro. Então, é importante esse foco, é importante que a gente não se perca em expectativas do que pode vir a acontecer ou não, e fique esperando por essas coisas para fazer os movimentos.
Porque se a gente não fizer os nossos movimentos agora, as coisas não vão acontecer. E é só prestar atenção que quando a gente começa a se movimentar para as coisas que a gente deseja que aconteçam, as oportunidades começam a surgir. Porque é esse movimento nosso que vai trazendo as energias e criando as situações que vão possibilitar que a gente crie o futuro que a gente deseja. Então não adianta ficar sentado sonhando com o que deseja que aconteça, porque não vai acontecer dessa forma. Nós precisamos dar os passos, nós precisamos nos movimentar e tomar as atitudes necessárias para que as coisas comecem a se concretizar. Então, assim, eu vejo muita gente que está ali, fica ali só falando, ah, por que vai acontecer isso? Ah, porque vai ter o evento. Ah, porque vai mudar o sistema financeiro. A gente não sabe, ninguém tem certeza de nada. A gente só tem certeza do que a gente está vivendo nesse momento. E neste momento, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. A gente tem que ser o nosso melhor. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem agora, dentro das circunstâncias que se apresentam. Porque o futuro, como dizem, a Deus pertence. Então, é importante que a gente tenha foco, que a gente tenha empenho, que a gente se responsabilize pela nossa vida neste momento, no presente, no agora. Porque é importante, este presente é que é importante para criar as possibilidades que criarão um futuro positivo ou negativo. Vai depender sempre, sempre depende das nossas escolhas. Tudo vai acontecendo minuto a minuto, né? Cada minuto, como eu já até falei no outro texto lá da outra semana, em cada minuto, um minuto pode mudar a vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que ela fizer. Então, a gente precisa não estagnar a caminhada. Acreditar realmente. É bom que a gente acredite que o nosso futuro é um futuro de harmonia, de amor, de prosperidade, de um mundo muito mais justo, mais equilibrado. É importante a gente acreditar nisso, a gente ter essa expectativa, é bom, mas não ficar só na expectativa. Nós fazemos parte desse mundo que a gente quer criar, nesse mundo no qual nós queremos viver. Então, a gente tem que trabalhar por ele. Ele não vai cair, né, do céu no nosso colo. Nós fazemos parte dessa construção. E esse caos todo que está acontecendo, ele está acontecendo para nos trazer lições, para nos trazer aprendizados e para nos mostrar também o quanto nós fomos resilientes, o quanto nós aquilo em que a gente acreditou no momento em que nós não tínhamos nada que nos mostrasse que nós estávamos no caminho certo, era tudo muito do que a gente sentia e uma certeza que a gente não sabia de onde vinha. Nós demos verdadeiros saltos de fé, né? Aquela coisa de você botar o pé e Deus botar o chão. A gente deu muitos saltos sem saber aonde a gente ia cair, mas acreditando que nós seríamos amparados e acreditando que o nosso coração estava nos falando, mostrando o caminho correto, o caminho verdadeiro, a verdade. Nós estávamos trilhando o caminho da verdade, embora nós estivéssemos cercados de uma realidade totalmente que mostrava totalmente o oposto do que o que a gente sentia. E hoje, muitas coisas aí que estão se revelando estão mostrando o quanto nós estávamos no caminho certo, o quanto nós estávamos trilhando o caminho da verdade. Então, isso já é algo que nos dá mais força para a gente continuar trilhando esse caminho, focados e construindo o futuro que a gente quer, onde nós queremos viver, um planeta muito melhor, um planeta sem manipulação, sem controle,
sem injustiça, sem desequilíbrio. Continuaremos aprendendo, sim, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. Todo dia a gente tem lições para aprender. E ainda continuaremos aprendendo, mas de uma forma mais leve, sem dor, sem sofrimento, sem maldade, que é isso que nos toca demais, ou que nos, às vezes, chega a desanimar. A gente vê a maldade, muitas vezes a gente acha, né, que pensa, pô, mas a pessoa é má e está tendo sucesso. Isso é temporário. Isso, inclusive, é justamente para que é um aprendizado para nós, inclusive para que nós não façamos, serve como exemplo do que não fazer, do que não ser. Os exemplos, eles servem tanto para um lado quanto para o outro, porque aí depende do que você traz dentro de você, de quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Eu sempre uso aquele exemplo do pai que era alcoólatra e tinha 2 filhos, né? E ele entrou numa depressão, e caiu no alcoolismo, por perda da esposa, e ficou com os 2 filhos. Um dos filhos seguiu exatamente o mesmo caminho dele, e o outro filho seguiu um caminho totalmente oposto. Então, enquanto seguiu o exemplo do pai, fazendo exatamente igual, o outro viu naquilo algo que ele não queria para a vida dele. E ele fez exatamente o oposto. Ficou longe de bebida, construiu uma família, foi um bom pai, com exemplos positivos para os filhos dele. Então, por quê? Aquilo era o que era a essência dele, diferente da do irmão, que já tinha um caráter mais frágil e acabou entrando na mesma situação do pai, seguindo o mesmo caminho, triste, né? Do vício do pai. Então, são duas pessoas na mesma situação e cada uma seguiu um caminho. Por quê? Porque seguiram o que o coração e o caráter e os valores delas as impeliram a fazer. E é assim conosco aqui também. Então, e é importante que a gente, a cada dia, reafirme siga firme nos nossos valores, nos nossos propósitos, porque este é o caminho para a gente se manter firme até que as coisas realmente tomem um caminho de equilíbrio e de amor, de prosperidade, e que a gente, para que a gente não se desvie, não desanime, apesar de muitas vezes, né, ser difícil, mas se nós nos mantivermos firmes, cultivando diariamente os nossos valores e nos movimentando, participando desse momento tão importante para contribuir para que o que a gente espera realmente aconteça, nós com certeza teremos êxito. Mas a gente não pode só ficar esperando que o que a gente sonha aconteça sem fazer parte do processo, certo? Então é isso, que a gente acredite que as coisas boas vão acontecer, que a gente tenha essa, vamos dizer assim, expectativa, mas que a gente saiba ter parcimônia, que a gente saiba ter moderação nessa expectativa e entender que só ela não basta. A gente tem que trabalhar para o futuro que a gente quer, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.